Olá, boa tarde pessoal. Estou gravando esse vídeo aqui para comunicar a vocês, né, de alguns critérios utilizados, né, dentro da avaliação e também para conversar um pouquinho com vocês a respeito dessa matéria Corpo em Movimento, né, diretamente. O material que eu mandei é um material que eu usei em outras aulas, né, com o pessoal aí, tanto da manhã como do noturno. E ele vai ter segmento esse semestre também com a psicomotricidade, né? Eu vou fazer algumas atividades, mandar algumas atividades, algumas sugestões de aulas, né? Vou preparar vocês para aprenderem como fazer um plano de aula, né? Vou mandar o passo a passo do plano de aula e vou pedir que vocês façam e apliquem esse plano de aula em casa com vocês próprios, né? Com os filhos, ou seja, com o pessoal que você tiver em casa, tá? Esses dois vídeos que eu mandei com uma atividade, né, do corpo, e a criança conhecendo o corpinho dela a respeito, né, e ligado diretamente com a comunicação corporal, são vídeos já que são vídeos interessantes que você pode tanto aplicar nas suas aulas, como pode também já providenciar essa prática em casa com os seus filhos, né, com alguém que está junto com você, para poder exercitar esse trabalho, né, porque tudo isso ia ser feito na sala de aula, né, com aulas práticas, né. Eu utilizar aquela sala do espelho da faculdade, que tem um espaço adequado para isso, mas enfim, estamos de quarentena, temos que nos adaptar conforme o momento exige de nós, né? E a gente não sabe quando a gente retorna, então eu já tenho que embalar aí, seguir o calendário, com as atividades de forma adequada, com o conteúdo também, né? Para deixar vocês aptos, né? Ou aptas, que só tem mulher, né, na sala. Aptas a poderem proceder e continuar a fazer esse trabalho, ou seja, ser multiplicadores desse trabalho, né, do corpo em movimento, trabalhar com as crianças, com a dança, a expressão corporal, com jogos corporativos, né, a psicomotricidade, desde os bebês, né, na creche, que tem várias atividades, né, que ainda vocês vão ver comigo, dentro do corpo em movimento, e dentro das atividades que são possíveis para essa disciplina, né? Até o final do semestre a gente vai envolver vocês com vídeos, né? E envolvê-los também com material teórico. Bom, o material que eu mandei o semestre passado foi praticamente o material introdutório dessa disciplina, né? Já com algum conteúdo já significativo para inclusive capacitá-las aí para um futuro concurso público, né? Porque algum material e algumas questões que a gente utilizou para a prova, né? Tinha relação direta com o que foi mandado, porém também trabalhava bastante com as questões, né, que são solicitadas no concurso público, né, tanto municipal como estadual, para quem, né, futuramente se formar, né, como professor, pedagogo e quiser trabalhar nessa área aí, na área pública, né. Lembrando que o perfil da prova, né, dissertativa, tudo normal, e o perfil da prova de múltipla escolha foram provas distintas, né, diferentes. Eu não mandei a mesma prova para todas, né. Então, eu acho que o resultado foi satisfatório, a maioria conseguiu ir bem, né, com o conteúdo. Tanto é que demonstraram isso no retorno, né, dessa prova de múltipla escolha, né? Atingiram médias, né? Algumas nem tanto, né? Talvez precise ler um pouco mais, estudar um pouco mais antes de fazer as questões para poder sair melhor na próxima. Mas o resultado geral da sala foi muito mais do que satisfatório, tá? Fiquei muito contente, já estou criando uma certa ligação, né, com vocês, uma ligação muito carinhosa para que a gente possa, né, para fazer um trabalho cada vez melhor aí com vocês, tá? A maioria teve uma nota que foi disponibilizada, até disponibilizei já no portal da Uniesp, né? E quem tive acho que 2, 3 casos que talvez não foram tão bem, né, na prova de múltipla escolha, mas isso não é para ficar nem um pouco preocupadas, tá? Por conta de que isso é normal, às vezes você não está bem no dia que você vai fazer a avaliação, né? Mas
com certeza vão recuperar nesse bimestre, tá? Ninguém ficou com uma nota tão baixa que não dê para recuperar. Enfim, a avaliação foi destinada a nós, né, pelo comando da coordenação, a Sandra, né? Passou para a gente toda, até repassei para vocês, né, para deixar bem claro, né, que a avaliação ficou a critério do professor. E vamos dar o seguimento, assim como foi feito, né, dentro dos padrões normais da Uniesp, da fase, uma avaliação escrita, uma pontuação maior e as atividades que são desenvolvidas aí durante o semestre, tá bom? No caso agora a gente inicia hoje com a atividade do bimestre, comunicação corporal, o corpo fala. Então eu mandei um material teórico que fala e dá continuidade, né, ao que nós já vimos anteriormente, ou seja, só que esse material é mais específico com relação a você como educadora, como professora, tentar visualizar no seu aluno, né, alguns componentes importantes do seu trabalho em sala de aula. Quando a criança está triste, quando a criança está cabisbaixa, quando a criança está mais apática, né? Então, professor de educação infantil, tanto o professor da creche, eles têm que ter um olhar diferenciado para essas crianças, né? E tentar perceber, porque o corpo realmente ele comunica algo, né? Os olhos conversam tanto quanto com as linguagens que a gente utiliza pela fala, né? As vantagens, né? Que o dialeto ocular, ele, embora não precise de dicionário, ele é entendido por todo mundo. Então, um olhar, né, arredio, um olhar mais de assustado, né? Tudo isso pertence às pesquisas aí desse material que eu mandei para vocês, tá? Ele fala dentro da comunicação corporal exatamente do impacto, né, entre as mensagens do ouvinte, ou seja, aquilo que o ouvinte recebe, relacionado com as pesquisas do que ele automaticamente relaciona no dia a dia do seu trabalho, né? Então nós temos lá uma divisão de atitudes corporais que está em porcentagem, né? Como é, de acordo com as pesquisas, né? Qual o impacto da mensagem do ouvinte dentro do que está relacionado com a expressão corporal. 7%, 0,7%, né? É descoberto, né, no que a pessoa diz. Então, o que a pessoa diz é considerado 7% com relação aos impactos, né, de acordo com a mensagem que o ouvinte recebe. 38% no tom de voz. A utilização do tom de voz, a maneira que você fala, né, tem que estar aproximada aí em cima da questão do tom, né, da espécie de som que sai da parte vocal de cada pessoa, né? Se uma pessoa está com raiva, ela vai falar mais gritando, mais impactada. É lógico que o corpo vai comandar também e fazer essa reflexão também, né? A mensagem também vem com a tonalidade, a altura do tom de voz, né? A agressividade no tom de voz ou a maciez no tom de voz, acompanhada com os aspectos do corpo. Então, 7% as palavras, 38% o tom de voz, a inflexão, a maneira como você fala, né? E 55% está no comando, olha como é importante, hein? O corpo comandando. 55%, mais da metade, as pesquisas colocam a mensagem que está relacionado à expressão corporal, o sentimento, a emoção, através do corpo. E o corpo, nesse montante de 55%, está os olhos, as mãos, os braços, né, as pernas e a expressão, os dedos também, né, que o dedo aponta, o dedo fala, a mão comunica, né, e a expressão e os gestos que a gente usa quando a gente faz a intervenção de uma comunicação com o outro, né. Bom, então o que a gente pode colocar com relação a isso? Que você, como educador da educação infantil fundamental, tem esses requisitos aí para saber, lógico, quando você lida com a criança, você não vai utilizar as questões somente psicológicas, você vai utilizar as questões envolvidas com a expressão corporal também, né?
Assim como a criança pode ter um semblante de tristeza, ela pode estar alegre, e através da expressão corporal e das atitudes dela na sala de aula, que você tem que saber e compreender. Por isso que eu fiz questão de trazer esse material para vocês, porque ele determina, né, para vocês uma visão mais ampla, né, da comunicação do corpo, e que serve também para uma expressão e comunicação também do adulto, né. Então, a gente sabe que a fala e a compreensão, né, da linguagem, que é a não verbal, né, no caso que nós estamos vendo aí, porque corpo em movimento é a expressão e a comunicação não verbal de quem se comunica, é tão importante quanto a fala, né, quanto a linguagem falada. E o processo, ele, se estiver isolado, ou seja, fala sem comunicação corporal ou comunicação corporal sem fala, ele vai automaticamente ficar incompleto, tá? Então, os sinais que estão relativos ao espaço que você está, né, trabalhando com as crianças, as cores, os gestos, né, da criança, variam de acordo com relação a partes da cultura, né, dentro do mundo, a cultura do país, a cultura do local, né, globalmente estabelecido. Portanto, tudo deve ser lido num conjunto, né? Bom, os sinais que a gente sabe que existem aí da expressão corporal, eles também refinam a idade que cada um tem, né? Então, a criança, por exemplo, quando ela mente, coloca a mão sobre a boca, né? Então, ela sabe que ela está mentindo, então ela indiretamente, isso é involuntariamente também, ela pega e coloca a mão na boca. O adolescente, ele passa a mão pela boca, né, quando ele está mentindo. E o adulto dá um leve, rápido toque dos dedos no nariz. Isso não é uma sequência, não é uma característica 100% colocada, né? A gente sabe que as pesquisas indicam, né, essas condições aí, mas não é generalizado, não é 100% para todo mundo, né? Mas é uma porcentagem significativa, por isso que está nas pesquisas, por isso que esse material veio colocado dessa forma, né? Além da compreensão dos sinais do corpo, temos também a movimentação do próprio corpo, que cada pessoa, né, dentro do seu território íntimo se expressa. Por exemplo, uma pessoa que é vista, né, de acordo com a sua cultura, região, ela traz a medida da distância entre os corpos, ela se comunica através dos gestos de maneira mais enfatizada, né? O italiano, por exemplo, né, no meu caso também, né, ele se comunica mais com as mãos, né? Ele fala muito com as mãos quando está se expressando. Então, nós temos que reconhecer que a cultura do país envolve também diretamente essa expressão e essa comunicação corporal, tá? Bom, a área que é menor, que há um interesse menor, né, que são, por exemplo, pessoas que são acostumadas a usar muito elevador, né, congestionamentos de trânsito, né, ou seja, que ficam confinadas como nós estamos agora, né, elas ficam mais próximas, né, do interlocutor, ou seja, do outro, né, então é o contrário já de repente, de uma cultura que está mais ao ar livre, sem esse congestionamento, que trabalha no campo de uma maneira mais livre. Então, o gestual, ele modifica, tá? Então, quanto mais conscientes e atentos a gente estiver dentro dessa linguagem corporal, mais fácil a gente vai ter como demonstrar sempre uma adequação ao que o outro quer, ao que o outro fala, principalmente vocês que vão lidar com as futuras crianças aí, tá? Então, como num dicionário, o dicionário tem lá todas as palavras e os significados delas, né? As palavras isoladas também falam muito pouco. Então, a gente só tem sentido na comunicação dentro de uma frase. Então, as palavras soltas, para nós, não significa muito, né? A gente só tem significado mesmo quando a gente vê significado numa frase completa, tá? Assim como no dicionário. A gente vai ver a palavra, o que significa, e através da frase a gente vai saber melhor o que é aquela palavra, o que aquela palavra diz, né? Então, nós temos que estar somando sempre os demais gestos junto com a comunicação corporal, né? Junto com a fala e junto com os outros conteúdos, né, que nós temos aí para adequar nessa comunicação verbal.
Agora, esse material também, ele traz os códigos da linguagem corporal, né? Por exemplo, ele fala a parte dos dedos. O que é que uma pessoa está demonstrando quando ela conta os dedos, conta nos dedos? A partir do polegar ou a partir do mínimo, né? Então, o material fala sobre as mãos, né? O que as mãos sobre a mesa significa, né? Quando você é apresentado numa reunião, a pessoa está lá, né? Numa reunião e ela, em vez de cruzar as mãos, ela põe a mão em cima da mesa, né? As mãos no quadris, a mão nos bolsos. Então, todo esse material aqui, ele fala bastante sobre a comunicação das partes do corpo, né? O que significa. E é de uma maneira aproximada em cima de pesquisas, né? O aperto de mão, né? Como que é o aperto de mão? Como que a pessoa faz? Por exemplo, ela faz um aperto de mão com invasão de território. Ela usa a mão esquerda e segurando o braço com a direita, né? Ela aperta a mão da outra pessoa. Mas isso não é generalizado, são apenas algumas ideias, né? Ideias em cima de embasamento científico. As mãos no rosto, né? O toque no nariz, esfregar o olho, né? Todos esses dizeres, né? As mãos com os braços, as pernas, né? O que realmente está demarcando cada expressividade corporal, né? Então, nós temos aqui também, mais à frente, o material, os gestos gerais, que é erguer a cabeça, né, ou estar curvado. Então, todos esses atendimentos corporais aqui, vocês vão ver de uma forma completa se acompanharem o vídeo que eu coloquei aí sobre o corpo em movimento, tá? Não há essa necessidade, tá? Só com esse texto e o vídeo que eu informei para vocês já é o suficiente. Mas, se vocês quiserem ampliar o conhecimento, se acharem interessante esse material, eu sugiro que vocês aprofundem os seus conhecimentos, tá? Aliás, gente, qualquer aluno, né, de qualquer segmento, seja da educação básica, principalmente agora, vocês na faculdade, tá? A principal função de vocês é ser sempre aluno pesquisador, tá? O material que a gente manda é um material básico, torneado em cima do que é necessário que vocês aprendam, o conteúdo principal que vocês têm que ter, porque esse conteúdo é o que vocês vão, de uma forma direta, utilizar na sua vida pedagógica, na sua vida profissional futura. Esse material que a gente manda também está direcionado ao que é pertinente nos concursos públicos, ao que é pertinente você saber realmente para poder ser incluída, né, dentro de alguma escola. Portanto, são materiais importantíssimos, tá? Materiais esses que vocês devem estar sempre querendo ampliar, sempre buscando mais, né? Hoje nós temos essa ferramenta tão rica aí, que é a internet, né? Os sites de busca, então a gente não precisa ficar limitado só ao material que é encaminhado para vocês. Vocês podem utilizar vários outros materiais, pesquisar na internet, se ampliar seus conhecimentos, se ampliar como pesquisador e como futuro professor, tá? Assim como vocês sabem, né, que vocês não vão simplesmente fechar essa faculdade, né, ou seja, terminar o curso, esse curso de 4 anos de pedagogia e finalizar seus conhecimentos por aí não, né? A capacitação contínua e o exercício do saber não se esgota, né? Ele é infinito. Então a gente tem que estar sempre preparado para buscar, descobrir, sempre atuar na área profissional de uma maneira rica, qualitária e ser um bom profissional. Porque se você não se sentir útil, não se sentir bem, não se sentir um bom profissional, com certeza você não vai ter sucesso na sua profissão, tá? E ser empático, estar reconhecendo no outro sempre a necessidade que você também pode ter um dia, né? E estar trabalhando da melhor forma sempre com as suas crianças, porque esse é o objetivo do pedagogo, né? É estar colaborando para o crescimento de uma criança, um crescimento saudável que vai automaticamente ser o futuro cidadão desse nosso país, né? E cada vez mais a gente precisa de pessoas atuantes, né? De crianças que virem e que se formem realmente futuros adultos totalmente capacitados a viver nas regras da nossa sociedade, tá bom?
acho que por hoje é só, tá? Eu vou ver se eu faço uma aula, né? Eu vou ver se também eu capacito vocês com uma videoaula através do Zoom ou através do Google Meet. Eu sei que algumas de vocês ainda não têm uma facilidade tão grande com esses recursos, né? Assim como na outra faculdade que eu dou aula também, não são todas que têm condições de estar participando dessas aulas. Mas eu acho importante a gente procurar, né, se aperfeiçoar, ir atrás para poder estar trabalhando de forma diferenciada, tá bom? E o Google Classroom já é uma ferramenta que nos dá muita condição para isso, por isso a gente está trabalhando com ela. O AVA, eu estou postando os materiais, quem quiser entrar lá e socializar lá também, toda vez eu entro também para verificar. Eu não sei se vocês já foram orientadas, né, como utilizar, mas isso ficou da faculdade, né, colocar para vocês, mandar comunicado para vocês. E acho que é isso, tá? Eu vou testar talvez com vocês o Zoom, tá? Então vocês podem procurar no site de busca como utilizar e como receber essas aulas através do Zoom. Eu vou mandar orientações diretas para vocês também no grupo. Mas vamos devagar, tá? Por enquanto eu vou gravar os vídeos, umas 2, 3 aulas, vou deixar vocês mais preparados. No momento certo eu faço uma aula só e mando material só como acessar o Zoom através da internet, tá? Para a gente poder ter uma videoaula no horário da nossa aula, que é de terça-feira à noite, tá bom? Acho que por hoje é só. Essa atividade que eu pedi, naturalmente vocês têm que ler todo esse material do Corpo Fala, comunicação corporal, do texto que eu mandei para vocês, né? E depois fazer uma ligação desse material, né? Tentar fazer uma ligação desse material teórico com os vídeos, né? Um vídeo principalmente, que é aquele que fala do Corpo Fala, que é mais teórico. Os outros 2 vídeos, eles trazem uma dinâmica de uma sugestão de um trabalho que você pode fazer com as crianças, que vai exercitar naturalmente todas as partes do corpo, como esse material fala, né? Com as mãos, os dedos, os braços, ou seja, um material complementar para poder praticar o que está na teoria com os seus alunos, né, futuros aí. Mas isso não quer dizer que você não pode exercitar em casa, né? Então, coloca o vídeo lá no computador, se você tiver filhos, filhas, crianças, marido, e faz a dancinha que tá colocada lá naquelas 2 atividades. A dança dos bichos, né? E a outra da expressão corporal, onde trabalha todas as partes do corpo humano, tá bom? Próxima aula eu vou falar sobre psicomotricidade e vou pedir eu vou dar um exemplo de como fazer um plano de aula, né, que é necessário que vocês saibam também, para poderem administrar esse plano de aula em casa também, com as possibilidades que você tiver. Ah, não tenho ninguém, só tenho eu e meu marido. Faz com o marido. Ah, mas ele não quer, faz só você. Né? A experiência vocês têm que viver, essa experiência na prática a gente ia viver na escola, lá na faculdade, nessa sala, né, de expressão corporal. Infelizmente, nós estamos em quarentena, vamos ter que vivenciar em casa, tá bom? Façam isso, o melhor de vocês, para que a gente possa capacitá-los com excelência para uma futura vida profissional, pedagógica, com as suas crianças, com seus alunos, com a maior qualidade possível, tá bom? É isso que eu espero. E eu, assim, estou um pouco frustrada por não ter conhecido vocês pessoalmente, né? Afinal, a sala foi desmembrada, né? Logo no início da quarentena, e quando eu peguei essas aulas, né? Quando eu ia administrar nessas aulas, aí a gente entrou em quarentena. Então, infelizmente, não pude conhecê-las pessoalmente. Mas aos pouquinhos a gente vai se conhecendo aqui, né? E vai chegar um momento que a gente vai estar lá junto com vocês, tá bom? Um bom trabalho para vocês. Mandem todas as dúvidas que vocês tiverem pelo Classroom ou pelo e-mail. Façam o melhor de vocês, não só na nossa matéria, Corpo e Movimento, mas aproveitem essas aulas ao máximo, de todas as matérias, todos os professores, tá? Para que vocês realmente saiam, né, desse semestre como vitoriosos, tá? É isso que eu preciso que vocês
tendo consciência, e a gente faz o melhor de nós, né? Para que vocês possam realmente ter a vitória no final aí, tá? Sucesso para todas vocês. Um beijo no coração de todos, tá bom? Até a próxima terça. Beijo. Tchau, tchau.